As mãos se levantam, Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o nosso Senhor, tão somente o nosso Senhor. Amém, irmã Ângela, sempre conosco. Bom dia, pastor, que bom vê-lo aqui logo cedo conosco. Nós estamos aqui, irmãos, para dizer que Ele é o Senhor e que a igreja dele está disposta a adorar esse Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O reino dele é eterno, irmãos, é de geração em geração e é firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. É o melhor reino e por isso que nós estamos aqui o adorando. Amém? Bom dia, irmãos. Nós queremos adorar o Senhor nessa manhã. Senhor Deus, nós queremos dizer que Tu és o nosso Rei. Tu és o Senhor. Nós somos servos, Pai. Ensina-nos a viver como servos. Ensina-nos a comportar como filhos, como herdeiros desta herança que o Senhor nos deu. Através do Teu Filho Jesus, nós fomos feitos co-herdeiros. E é em nome de Jesus que nós Te suplicamos, quebranta o nosso coração. Toma os nossos pensamentos nesta manhã, porque queremos aprender de Ti, queremos viver neste reino, debaixo da Tua ordem. Nós queremos, Senhor, ouvir de Ti, aprender de Ti, e tudo que vimos, nós queremos praticar, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis mordomos neste reino. É o que nós Te suplicamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Jesus. Este é o reino, irmãos, Ele é eterno. Nós vamos falar nesta manhã sobre a nossa participação neste reino. Nós já há 2 domingos, vimos estudando, aprendemos o conceito de mordomia, o que é ser um mordomo, como deve se portar um mordomo. E domingo passado nós aprendemos com a irmã Silane a maior oportunidade da nossa vida, servir como mordomo. E nós queremos, nos ater nesta manhã sobre esta participação. Se nós já somos mordomos deste reino, nós somos dispenseiros, aprendemos, da dispensa de Deus.
Os irmãos vão me sinalizando aí som. Hoje eu tentei fixar o microfone um pouquinho para não termos muito barulho, mas qualquer coisa os irmãos me sinalizam, tá certo? E como mordomos nós somos orientados, né, ordenados por Deus a cuidar de tudo que Ele colocou na nossa mão. E como nós vamos participar? Qual é a nossa parte? Nós estamos dentro de uma sociedade e nós sabemos qual é a nossa parte na sociedade. Nós sabemos qual é a nossa parte no reino deste mundo. Nós sabemos, irmãos? Os irmãos estão aí, né? À beira da declaração de imposto de renda. Os irmãos sabem que a parte dos irmãos é declarar o imposto de renda. O irmão sabe que você tem que pagar IPVA, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar a água que chega à sua casa como um bem público, a energia, você não pode burlar a lei, você não pode fazer gato, não é? Você tem que obedecer códigos, você tem como um bom motorista cumprir as leis do Código de Trânsito, como um bom cidadão cumprir as leis que são impostas ao cidadão. Então, nós temos noção exata da nossa participação no reino deste mundo. E a pergunta do autor nesta manhã é: se nós aprendemos, né, que somos cristãos em tempo integral, é fundamental que eu participe do reino. Eu não sou meio cristão. O autor, na primeira lição, diz que nós não somos meio cristão, nós somos totalmente de Cristo. E somos tão somente dele, pertencemos a ele, com tudo que somos, com tudo que temos. Então, diante disso, qual é a sua parte? O autor nos questiona: você quer participar deste reino? Você já participa do reino deste mundo. Você quer participar deste reino? Qual é a sua parte? O nosso maior exemplo foi Jesus, né, irmãos? Jesus, ele participou inteiramente. Ele se envolveu e ele se comprometeu conosco ao ponto de dar a sua própria vida. Então, o maior exemplo de participação nós já temos, que é Jesus. E o autor diz aqui: qualquer relacionamento, seja com um grupo ou com um indivíduo, envolve participação. Quando você demonstra interesse em saber qual é a sua participação num relacionamento, é sinal que você quer que esse relacionamento dê certo. Então, você sempre está se questionando o que você pode fazer mais dentro do grupo do seu trabalho, dentro do grupo da sua família, dentro do grupo dos seus amigos. Então, se você quer que um relacionamento dê certo, você tem interesse em saber como você deve participar. Então, nós estamos num relacionamento, o melhor e maior deste mundo, é o relacionamento com o Senhor do reino, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nós vamos nos ater nesta manhã eu tenho realmente interesse em saber e em participar para que esse relacionamento continue dando certo, para que esse relacionamento seja aprovado por Deus. No estudo anterior, vemos que a mordomia abrange todas as áreas da nossa vida. A irmã Silane colocou muito bem domingo passado. Quando Deus é Senhor de tudo, nós somos mordomos dele em tudo. Se Deus não é meu Senhor, eu não posso ser servo. Então, eu preciso participar desse reino. E o que é esse reino? Primeiro, vamos refletir sobre o que não é esse reino. Esse reino não é a igreja, porque o reino de Deus é muito maior do que qualquer igreja.
Esse reino não é um local geográfico, né? Nós não estamos nele, não estamos indo para ele. Esse reino é um tempo. Nós vimos que os profetas, eles anunciaram a vinda do reino, os apóstolos testemunharam a inauguração do reino e nós hoje vivemos a dimensão do reino, o alcance do reino. Aquela semente que Jesus contou na parábola, que bem pequena plantou e deu uma árvore muito frondosa e muitos vieram e aninharam nela. Então nós estamos vivendo isso, esse alcance do reino. E ainda vamos ver e viver a consumação do reino. Então o reino é o domínio de Deus sobre todas as coisas. É o que o autor apresenta aqui. Ele domina de eternidade em eternidade, de geração a geração. E nós podemos ver, né, que quando Jesus inaugurou o reino, quer dizer, venha o teu reino, né? Era a oração de Jesus. Deus aproximou o céu de nós, irmãos. Deus se achegou ao seu povo ao manifestar o reino através da pessoa de Jesus. E depois que ele foi coroado como rei, depois que ele passou pela cruz, a gente vê lá em Mateus 28 ele dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ali o reino foi coroado entre nós. E o reino vai ser consumado. Apocalipse 21 diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva para o noivo. E uma voz dizia: o tabernáculo de Deus está entre nós. E ele habitará conosco, eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com ele. Aí nós vamos ter a consumação do reino. Então o reino de Deus é o domínio de Deus sobre todas as coisas, desde a criação do mundo até a consumação do reino que se dará na sua vinda, em que nós estaremos para sempre com o rei. Agora, o reino, para que eu possa participar do reino, para que eu possa entrar no reino, ele está tão somente muito associado a uma palavra-chave, né? Arrependimento. Essa palavra é a porta de entrada do reino. Quando Pedro prega aquele discurso impactante, aquela mensagem impactante ali para mais de 3.000 pessoas, quando as pessoas terminam de ouvir, o que elas dizem? O que nós devemos fazer? Aí Pedro diz: arrependei-vos. Jesus, em Marcos 1:15, ele diz assim, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então esse foi o primeiro convite de Jesus. Jesus olhou para as pessoas e disse: o reino de Deus está próximo. Vocês vão ver as evidências do reino, né? Quando ele fala sobre a casa dividida e ele diz para aquele povo que estava censurando, ele diz: se eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou até vocês. Quando João perguntou: é você mesmo que havia de vir? Ele disse assim: os cegos veem, né? Os coxos andam, os surdos ouvem. Essa era as evidências do reino.
E aí Jesus diz, chegou o tempo, o reino está próximo, o que vocês têm que fazer? Arrepender e crer. Então essa é a porta para entrar no reino, por isso que o nosso versículo-chave hoje se encontra em João 3,3. O que está lá em João 3,3? Em verdade vos digo. Jesus disse para Nicodemos, eu vou dizer e vou repetir, você vai ouvir a maior verdade. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Então, a nossa pergunta é, quem, o autor coloca, né? Quem pode ver e quem não pode ver o reino? E por quê? Se a porta de entrada para o reino é arrependimento, que esse foi o convite de Jesus e o convite dos apóstolos, replicaram essa mensagem de Jesus. E Jesus disse para Nicodemos que só consegue ver o reino quem nascer de novo. E o autor nos convida a refletir, quem pode então ver? E quem não pode ver? E por que não pode ver ou por que ver? É porque tem coisas, irmãos, que a gente demora a ver, né? Tem coisas que a gente vê logo e tem coisas que a gente nunca vê. Obrigada, irmã Judson. Tem coisas que a gente nunca vê. Por quê? Por quê? Porque a nossa participação neste reino, após a entrada dele, que é arrependimento e novo nascimento, ela está tão somente associada em amadurecimento. Vai existir coisas que só o amadurecimento vai me trazer a percepção desta visão. O pastor Edinão esses dias estava falando na despreocupação de uma criança. O autor diz aqui, partimos do pressuposto que todos nós estamos inseridos neste reino. Nós nascemos de novo, nós nos arrependemos e cremos e fomos inseridos neste reino. Assim como uma criança foi inserida num lar. E o pastor diz, olha, essa criança ela não está preocupada se a conta vai vencer, né? Se tem feira para fazer, se tem dinheiro no banco para quitar as dívidas, as obrigações. Ela não consegue ainda perceber isso, ela ainda é uma criança. Mas à medida que este bebê vai amadurecendo, ele vai entendendo as responsabilidades daquela casa. Ao ponto que em idade adulta ele já participa ativamente das obrigações daquela casa, contribuindo com finanças, se ele é um assalariado, se ele é um estudante, se empenhando em ter bons resultados pelo investimento que está sendo feito nele. Então, por isso que Paulo dizia assim, eu não pude falar para vocês como adultos, eu tive que falar com vocês como bebês. Então, você é um bebê, você nasceu de novo. Tem coisas que você logo vai ver no reino, você vai entender o cuidado do rei sobre você, você vai entender o amor, a graça, a comunhão, e você vai crescendo nisso. Crescendo diante de Deus e diante dos homens em graça. Quando você adquire esse amadurecimento, você vai entender que o reino não tem só benefícios. Como uma criança inicialmente só desfruta dos benefícios do reino. Então, irmãos, é inadmissível. Eu queria até que os meus auxiliares colocassem isso aí. É inadmissível que eu, sendo um cristão maduro, queira desfrutar apenas dos benefícios do reino. Eu, como cristão maduro, posso ver as minhas responsabilidades com o reino e qual é o tamanho da minha participação no reino.
Por isso que eu disse, o irmão Júlio coloca aqui, o problema é quando continuamos a beber a vida toda. Por isso que eu disse, irmão Júlio, que tem coisa que a gente vê logo, tem coisa que a gente demora a ver e tem coisa que a gente nunca vê. Tem irmãos que creram, nasceram de novo e não conseguiram ainda ver a sua responsabilidade como servo desse rei. É inadmissível que eu, sendo um cristão maduro, queira apenas desfrutar as bênçãos do reino. Então nós não podemos ser crianças mais, irmãos. Nós temos que entender que nós temos a nossa parte neste reino. E ele diz aqui, né? Tendo todo esse conhecimento de Deus, resta-nos observar a maneira correta de participarmos deste reino e desfrutarmos ao máximo do domínio de Deus sobre as nossas vidas. É o que o autor coloca hoje, né? O irmão Júlio diz assim, queira que isso seja uma realidade, né? Então, cristão maduro, queira apenas as bênçãos do reino, que nós estejamos querendo o compromisso com esse rei, Muitos se negam a crescer, irmãos Rosane, porque é bom ser criança, né? É bom receber comidinha na mão, é bom chegar e encontrar a caminha pronta, né? O banhozinho preparado, a comida na mesa. É bom ter os benefícios, irmãos, mas todos teremos que assumir as nossas responsabilidades. Olha só, qual é a minha participação? Quando não, prestem atenção nisso, quando não nos interessamos em participar do reino, é sinal que estamos distante do ideal de mordomia que ele tem para nós. Nós aprendemos sobre a mordomia, não aprendemos? Então, o autor diz aqui, se você não está interessado em participar deste reino, se você está interessado só nos benefícios deste reino, é porque você ainda está longe de ser cristão em tempo integral, está longe de entender o ideal de mordomia. Nossa participação no reino abrange todas as áreas da nossa vida, assim como a nossa mordomia alcança todas as áreas, como aprendemos domingo passado. Afinal, Deus é Senhor de toda a nossa vida, não parte dela. É por isso que nós temos enfatizado a necessidade de ser cristão em tempo integral. Então, ele coloca aqui a palavra participação. O que ela significa? Se você for lá no dicionário, você vai entender que participação é fazer parte ou informar, comunicar algo. Então, como inseridos neste reino, preciso fazer essas duas coisas. Lidar com crianças espirituais é cansativo e como é. Assim como é cansativo lidar com as nossas crianças, né? Educá-la desprende tempo, esforço, sabedoria. A gente se dedica esperando o quê? Que ela se torne um adulto saudável, né? Aí a gente faz isso dentro do reino e a pessoa não quer crescer, aí se torna realmente cansativo, um peso. E essas duas coisas que eu coloquei aqui, fazer parte e informar algo, comunicar algo, ela está diretamente ligada a mim, inserida no reino, a eu como servo, a nós como servos do reino. Eu preciso fazer parte deste reino e preciso comunicar, informar ao outro o que é viver neste reino. Você não pode ter uma notícia maravilhosa ou você não pode fazer parte de uma família linda, que foi essa que Deus nos deu. Ele nos tornou filhos, co-herdeiros em Cristo, e você ficar de boquinha fechada, né? Quando você vai casar, você quer informar a todos, você quer comunicar a todos. Quando você vai ter um bebê, você quer contar logo a todos. Participar é isso, é informar, é contar.
Então, se você está inserido no reino, está fazendo parte dele, está fazendo a sua parte, naturalmente você vai querer divulgar, participar desta forma também, informando ao outro os valores deste reino. Irmã Celane colocou aqui: amadurecer é saudável. Permanecer criança espiritual demonstra deficiência. É por isso que às vezes fica tão pesado o trabalhar no reino. Porque se todos nos tornarmos como adultos espirituais e participantes deste reino, vai ficar mais fácil dividir as tarefas deste reino, assim como é na sua casa, assim como é lá. Se as crianças forem crescendo e contribuindo, vai ficar mais fácil para todo mundo dentro daquele contexto. Então, é a mesma coisa. E aí ele coloca que nós podemos participar do reino de 3 maneiras. A primeira maneira que ele coloca aqui que nós precisamos participar deste reino é com o que eu sou. Você lembra quando a gente estudou sobre mordomia, eu disse o que Deus mais quer. Eu disse o que Deus mais quer é você. O autor coloca aqui: sua participação começa com aquilo que você tem de mais importante, sua vida. Não colocar sua vida ao dispor de Deus, você nunca poderá participar do reino dele. Se você não colocar a sua vida à disposição do reino, você nunca poderá participar do reino. Então, a primeira coisa que você precisa oferecer, a primeira parte, né? Qual é? O autor começa a lição. Qual é a sua parte? Então, a primeira parte é oferecer a Deus a sua vida. É se tornar disponível para Deus, porque Deus usa os disponíveis, né, irmãos? Nós vamos ver esses exemplos aqui na lição. Deus não usa os capacitados, Deus usa os disponíveis. E quando você se dispõe, Deus capacita. Então, a primeira coisa é a sua vida. Davi diz: nas tuas mãos estão os meus dias. E o autor coloca aqui que isso significa que tanto esse verso nos traz a ideia de que nós estamos na mão de Deus, porque Ele domina sobre tudo, nele está o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã, e nós estamos nas mãos dele porque queremos que Ele nos use como seus instrumentos, tal qual o barro nas mãos do oleiro. Então, a primeira coisa que você vai oferecer a Deus é a sua vida. Lembrando dessa disponibilidade. Sem oferecer a sua vida é impossível participar do reino. Quando Deus convoca Moisés, o autor coloca 3 pessoas que Deus usa como instrumento, usa a vida deles como instrumento em suas mãos. O primeiro ele coloca Moisés. E Moisés diz: Senhor, quando Deus chama Moisés, Senhor, não. Senhor, eu não sei falar. Não é, irmãos? Muito cuidado. Quando Deus te chamar para algo, vai dizer assim: Senhor, não sei não. Senhor, eu sou assim não dá. Eu sou tímido. Senhor, eu não tenho muita leitura, eu não tenho muito conhecimento. Lembre-se do que Deus falou para Moisés quando ele chamou Moisés. Ele disse: quem fez a boca, Moisés? Quem fez você? Quando Deus chama Josué, que é o outro que o texto coloca aqui, o autor coloca aqui, Josué diz: Senhor, eu vou dar conta não. Senhor, eu não vou ser nunca como Moisés. Não vou conseguir fazer o que Moisés faz, não. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque Josué se apresenta muito temeroso, ansioso, né? Com medo daquela responsabilidade que Deus responde para Josué. Josué, só esforça que eu vou estar com você. Quando Deus convida Gideão
Gideão diz assim: ah, Senhor, ó, minha família é a mais pobre, não tem nada, Senhor, não tem recurso não. Como é que eu vou levantar um exército aqui para lutar? Senhor, ó, eu sou o menor da minha família. Aí Deus diz para Gideão o que, irmãos? Gideão, vai na tua força, nessa tua força que você tem, vai nela, porque sou eu que estou te enviando. Isso está lá nos textos que o autor coloca aqui, né? Moisés, Êxodo 4, de 10 a 13, Josué 1, 9, Juízes 6, 15. Então, irmãos, Deus respeita a sua personalidade. Deus sabe quem é você. E Ele sabe o que você é. Mas Ele sabe que o seu fazer não está na sua capacidade. Ele quer você. E o fazer é dele. Se Ele te deu a ordem, irmãos, não questione, obedeça, porque Deus vai capacitar. Deus sempre vai usar os disponíveis. E Deus não vai, não significa, vamos dizer assim, que a instrumentalidade de Deus é para te tornar uma pessoa de destaque, não. Quando alguns dos apóstolos quiseram se destacar e ver quem era o maior e o menor, Jesus disse, ó, entre vós não é assim. Então, não use essa desculpa para não participar do reino, como não use a sua posição, né? Para ser um empecilho do reino. Ah, eu sou um doutor, eu sou um juiz ilustríssimo, brilhantíssimo. Não vou fazer estas coisas no reino, não. Olha a minha posição, não. Todos no reino somos servos do rei. E basta uma só posição para ele nos usar, fazer-nos instrumentos. Está disponível. Então, seja sincero com aquilo que você é. Não deixe a soberba dominar o seu coração. Nós aprendemos com Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo, acho que foi 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, ele diz, cuidado para assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, vocês também não sejam enganados e se afaste da simplicidade do evangelho. Então, eu preciso passar por esta porta que a irmã Silane está reafirmando ali, né? A porta do arrependimento, a porta da fé, da obediência e da humildade, sabendo que eu sou servo. Em mim não pode ter sombra de orgulho. Seja qual for a minha posição no reino deste mundo, no reino dos céus, no reino de Deus, eu sou servo. Eva caiu porque ela não quis ser Eva. Não queira ser o outro, irmãos. Queira ser você, porque é você, com tudo que você é, do jeitinho que você é, que Deus vai te usar. Eva não quis ser Eva, irmãos. O senhor lembra? Eva quis ser Deus, não foi? A serpente diz, oh, se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus, você vai ser muito maior, você vai conseguir fazer muitas coisas e ver bem mais coisas, entender mais coisas. E foi pelo brilho de ser quem ela não era que ela caiu. Então nos apresentemos a Deus exatamente como nós somos. Ele quer a sua vida e Ele quer a sua disponibilidade, o compromisso de transformar isso em algo útil, um vaso útil para a obra é de Deus, não é seu. Então, a primeira maneira é participe com o que você é. Segundo, antes, vamos fazer um destaque que o autor fez aqui bem interessante. Você não precisa
ter alguma coisa para participar. Você só precisa ser. E acima de tudo, ser nova criatura. Em verdade vos digo que quem não nascer de novo não compreende, não vê, não percebe nem a grandiosidade do reino, nem o seu compromisso com o reino, nem a sua participação neste reino. Então você precisa, acima de tudo, ser, é o que o autor coloca, e ser uma nova criatura. E eu digo com propriedade, irmãos, o mundo está carecendo dessa pessoa aí, irmã Priscila, que você está colocando. O mundo está clamando, gritando por aqueles que queiram ser nova criatura. Muito mais, irmãos, muito mais. Eu digo com absoluta certeza, se eu estiver errado, o pastor Ednan me corrige aqui. Eu digo com absoluta certeza que o mundo está precisando muito mais que você seja uma nova criatura do que de pregadores deste mundo. Sabe por quê? Se você for servo, se você for comprometido, se você for uma nova criatura, se nós formos isso, irmãos, se você for a melhor esposa, a esposa que Deus quer que você seja, se você for o esposo que Deus quer que você seja, o filho, o funcionário, o empresário, o juiz, o advogado, o que você ocupar de posição no reino deste mundo, se você for esta nova criatura, quando dominicalmente o pastor Ednan abrir a sua Bíblia no templo, no púlpito daquela igreja e convidar as pessoas para fazer parte deste reino, ele não precisa propagar que esse reino transforma, que esse rei muda as nossas vidas, que esse rei nos dá uma razão maior de viver além deste mundo. Sabe por quê? Você vai estar lá como servo desse rei. Pastor Ednan está colocando aqui, isso é uma grande verdade. Você vai estar lá só testificando o que o pastor estará dizendo no púlpito, porque as pessoas vão dizer assim, ela faz parte desse reino, ela realmente vive os valores deste reino. Fazer parte desse reino deve ser algo maravilhoso, transformador, porque olha que funcionária que ela é, olha que esposa que ela é, olha que filha que ela é, olha que empresária que ela é, olha que empregador que ela é ou que ele é. A pregação dos pregadores, dos missionários, vão ser testificada pelaquilo que você é neste reino. Então, acima de tudo, você precisa ser e não ter. Como o autor coloca aqui, a segunda maneira que eu posso participar com o meu ter, com o que ele colocou nas minhas mãos, mas ele só vai tomar o meu ter como instrumento se primeiro eu ser um instrumento. Tá certo, irmãos? Se pensarmos apenas em bens materiais, chegaremos à conclusão que alguns receberam mais e outros receberam menos. Mas Jesus, através daquela parábola que o autor coloca aqui em Mateus 25, 14 a 30, que você vai conferir aí na sua Bíblia, nós não vamos ler aqui para não tomarmos muito o nosso tempo, mas Mateus 25, de 14 a 30, conta a parábola dos 10 talentos. Aí o autor diz, se a gente for pensar em bens, a gente vai, poxa, um recebeu 1, mas o outro recebeu 5. Aí ele diz, mas ele nos declara que podemos e devemos participar do reino com aquilo que ele colocou nas nossas mãos, o que ele nos confiou. E a grande pergunta é, o que você tem nas tuas mãos? Judas diz aqui, sinceramente estamos fartos de muita falação. Muitos pregando e poucos vivendo. E fazendo a diferença.
Então, irmãos, o que você tem nas suas mãos para fazer a diferença além daquilo que você é? Você não precisa de bens, de dinheiro. Aliás, você não precisa de dinheiro, porque bens aqui não é só dinheiro. O que você tem nas suas mãos? Você tem filhos para cuidar? A Bíblia diz que eles são a herança do Senhor. Você tem uma empresa? No mínimo, você tem a sua vida, que deve ser multiplicada em vida para o outro, que deve dar vida à vida do outro, dar cor à vida do outro. Se você não tem nada, vamos dizer que você é sozinho nesse mundo, você tem a sua vida, não é? Para fazer diferença, como Júdice colocou aqui. Ele diz: todos receberam um talento, irmãos, todos. Ninguém ficou sem. Então você jamais pode dizer para Deus: eu não tenho talento nenhum. A parábola de Jesus declara que todos receberam talento. Um recebeu um recebeu 2, outro recebeu 5. Outra coisa que a parábola destaca: cada um teve a liberdade de administrar o seu talento. Outra coisa, cada um participou de acordo com aquilo que recebeu. E a recompensa foi dada baseada na fidelidade, não na quantidade. Então preste atenção nisso. 1, 2 ou 5, o que Deus quer de você é comprometimento. Porque o texto diz que ele não impôs nada. Ele foi viajar, pegou os seus bens e deu aos seus servos, e o texto deixa claro, de acordo à sua capacidade. Se Deus vem em mim a capacidade de receber um talento só, Ele vai me dar só um. O meu compromisso é fazer deste um a glória de Deus. Se Ele vem em mim a capacidade de receber 2 ou 5, Ele o fará. Mas Ele vai colocar na minha mão um talento, de acordo com a minha personalidade, de acordo com a minha capacidade. E nada, nenhum conteúdo que eu possa apresentar para Deus vai ser desculpa para não usar esse bem. Porque não adiantou as desculpas de Moisés, não adiantou as desculpas de Josué, de Gideão, de Jeremias, de tantos outros. Deus só quer uma resposta, a de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E do jeito que você é e aquilo que você tem, Deus vai usar. Ele diz: cada um participou com o que recebeu, então não se preocupe. Deus só vai pedir conta daquilo que Ele te dá. Viu, irmãos? Deus só vai pedir conta daquilo que Ele te dá. Ele só vai pedir conta de 1, se você recebeu 1. Se você recebeu 5, Ele vai pedir conta de 5. Segundo, eu preciso ser tão somente fiel. Eu recebi um talento, eu tenho a liberdade, Deus deu. Quando aquele homem foi viajar e entregou o bem, ele disse: eu quero que você faz isso, assim, dessa forma. Não, tá aqui, cuida. Deus não impõe para você como você vai usar o seu talento. Ele te dá a liberdade de você administrar, de você ser um bom mordomo, de você ser um fiel, como a irmã Priscila está colocando, de você ser um fiel dispenseiro daquilo que Ele colocou nas suas mãos. A recompensa vai estar fundamentada na fidelidade e não na quantidade. Se você for um bom mordomo, diz o autor, você reconhecerá que os bens que você tem pertencem a Deus. E então os colocará à disposição do Senhor, aplicando
tudo que estiver ao seu alcance para participar deste reino. Irmãos, a palavra participação, fidelidade e disponibilidade vai estar muito presente nesses ensinamentos aqui. Quando nós aprendemos aqui que nós podemos participar como que somos, nós vimos o autor dizendo que nós devemos colocar a nossa vida à disposição de Deus. Agora estamos falando de participar com aquilo que temos, e ele diz, nós então precisamos colocar o que temos à disposição do Senhor. E ele diz, teve um servo, os irmãos sabem disso, que recebeu apenas 1 talento e escondeu. E o autor faz uma ressalva aqui, quase sempre nossos bens desaparecem quando se trata da participação do reino. Nós temos recursos para investir em todas as áreas, né, irmãos? Menos no reino. Hoje é o dia de encerramento de missões. Até quanto você está disposto? O que você tem na sua mão? Lembrando que para Deus a base é fidelidade e não quantidade. Irmãos, vocês viram no grupo da igreja o exemplo de alguém que dispõe o que tem na mão. Aqueles produtos que a irmã Jussiene postou, uma irmã disse para mim, Lilian, eu quero participar do Ministério de Ação Social. O que eu tenho é isso. Vocês entendem, irmãos, que não é dinheiro, que não é quantidade de recurso, é coração na obra. Onde está o seu coração, irmãos? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mateus 6, 24, 25 e 33, Jesus diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, você vai desagradar um ou outro. E aí Jesus continua, não anda ansioso não, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é a grande diferença entre um servo fiel, que faz a diferença, como o irmão Júlio colocou, e um bebê espiritual imaturo e um que não faz parte desse reino? A grande diferença são as demais coisas, irmãos. Não esqueça isso. Cuidado com as demais coisas. As demais coisas pode te roubar o privilégio de participar do reino. Pastor Ednan estava nos ensinando esses dias sobre Marta e Maria, sobre escolher a melhor parte, sobre assentar aos pés do Mestre. Não significa que Maria não teria que cumprir as atividades domésticas dela, mas significa que ela tinha que ter prioridade. Saiba priorizar o reino, irmãos. A irmã, eu vou dizer para nós aqui que somos dona de casa, você pode ter a casa mais limpa, mais organizada, mais linda que tenha na sua rua, desde que você não negligencie os valores do reino para tê-la assim. Eu quero dizer aos empresários que estão entre nós, você pode ter a empresa mais bem sucedida que São Mateus já teve, desde que você não negligencie o reino. Eu quero dizer aos funcionários que estão aqui, você pode ser o funcionário modelo da sua empresa, desde que isso não lhe roube a participação no reino. Busque primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuidado com o que você está correndo. Como disse o pastor, Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Marta
soube receber a repreensão de Jesus. E ela não reclamou com Maria, não, irmãos. Ela reclamou com a pessoa certa, com o seu Senhor. E o seu Senhor a instruiu de maneira correta. Então olhe para o seu Senhor e saiba o que você tem na sua mão. Que seja produtos, você viu? Eu fico encantada, irmão. Eu não vou dizer o nome da irmã que fez isso, porque eu não sei se ela quer que eu faça isso. Mas eu fico encantada com alguém que tem um coração no reino. Quando Jesus falou sobre o jovem rico, irmãos, essa passagem está em Lucas. Eu acho que eu assinalei essa passagem aqui. Lucas 18, é isso? O jovem rico. Lucas 18, presta bem atenção quando Jesus disse que ainda faltava alguma coisa àquele jovem, e aí Jesus faz uma colocação. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Significa ser rico? Não. Para quem não tem um coração no reino. E aí, no verso 29, ele diz algo muito interessante. Eu digo que se vocês deixarem tudo que vocês acham importante por amor ao reino, eu vou recompensar, porque Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Quem deve são nós. O que você é capaz de fazer por amor? Você diz assim, por amor ao meu filho, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu viro uma leoa para defender meu filho e para defender os valores do reino. O que você é capaz? Por amor a este reino, o que você é capaz? Realmente, será que você ama o reino? Será que nós amamos o reino? Será que nós temos um coração no reino? Irmãos, quando Samuel, foi ungir o rei, Davi não tinha porte de rei, irmãos? Ele nem aparentava, nem apareceu, não foi nem convidado para a reunião, mas a Bíblia diz que ele tinha um coração de servo, ele tinha um coração de Deus, segundo o seu coração. Deus revela-se a Davi, refere-se a Davi desta forma. Então eu preciso ter esse coração do reino. Tem o poeta que diz, ando devagar porque já tive pressa, Não deixa para falar essa frase quando se aposentar, não. Aprenda a ajustar o seu passo ao passo de Deus, o seu tempo ao tempo de Deus, a sua bússola à bússola de Deus. E cumprir o que você precisa cumprir como servo desse reino, porque Deus vai pedir conta. Irmãos, se você faz um gato, eu disse que a gente sabe exatamente a nossa participação no reino deste mundo, não é? Se você faz um gato na sua casa, você sabe que você vai pagar por isso. Caríssimo. Se você burla uma lei de trânsito, você sabe que você vai ser penalizada por isso. E por que você acha que você não vai ser cobrado ou penalizado? Se você for irresponsável como um cidadão deste reino, não vai ser diferente, irmãos. Irmã Laodicea coloca aqui, será que nós estamos entregando a nossa vida, tudo? Até onde você vai com o seu tudo? Até onde você vai com o seu tudo? Certa vez, já tem um bom tempo, o pastor Edinam pregou sobre aquela ação de Maria aos pés de Jesus, derramando aquele unguento, e ele disse uma frase que eu não esqueci nunca, irmãos. Ele disse, Simão, quando convidou Jesus para o banquete, ele tinha um risco calculado. Ele sabia exatamente quanto que ele ia gastar e o que ele precisava empenhar. Eu vou chamar ele para jantar, eu tenho que providenciar isso e isso, vai ter que ter tantos servos servindo. Era um risco calculado. Maria, quando derramou todo o seu perfume, foi uma entrega total, tamanha, o valor de um ano de trabalho. Ela não saberia calcular quando que isso seria suprido novamente.
Abraão, quando colocou Isaque naquele altar, ele estava entregando o seu tudo para Deus. E eu disse para os irmãos, quando nós aprendemos sobre mordomia, não negue nada a Deus, porque quando você não negar nada, Ele vai cuidar do seu tudo. O problema é que a gente quer fazer exatamente como esse servo infiel, esconder o talento e negá-lo a Deus, porque achamos que é pequeno, que somos incapazes e apresentamos 1000 desculpas para não participar do reino. Mas quando eu vejo uma irmã entre nós com um coração cheio de amor pelo reino e colocando à disposição o que ela tem em mãos, a gente vê que o Espírito de Deus está fazendo a obra entre nós e que Ele continue em todos os corações, nos livrando de nós mesmos, do nosso ego, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso querer gerenciar o nosso tempo e os nossos bens. Jesus não nos prometeu enriquecer, irmãos, Ele nos prometeu cuidar de nós. Então, se preocupe com o ordinário, com o principal, porque geralmente quando você corre muito é para correr atrás do luxo, não é? Porque o principal, o básico você tem, sem muita correria. Mas se você quiser ter luxo, amém, que você tenha. Se você quer ter uma casa, um brinco, que tenhamos, irmãos, mas que isso não prejudique o reino, que isso não coloque o reino em segundo lugar. Amém? O texto diz aqui, eu posso participar com o que Ele me dará. Mas antes de com o que Ele me dará, eu gostaria de fazer uma ressalva. O irmão Judson, na lição que nós falamos sobre mordomia, ao final da lição ele fez uma pergunta. Qual seria o maior desafio, ele colocou, né? Qual seria o maior desafio de um dispenseiro fiel, de um mordomo fiel? E naquele dia eu respondi para ele, irmão, eu acredito que o maior desafio é obedecer em qualquer circunstância. Manter a fé em qualquer circunstância, porque nós estamos vivendo esse tempo difícil, de muita dor, de muito pranto, e a gente ouve e ecoa quase todos os dias, irmãos, no meu ouvido. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Essa necessidade de continuarmos crendo, independente das circunstâncias. E eu diria hoje, irmão Judson, que o terceiro maior desafio é partilhar em qualquer circunstância. Deus quer a nossa partilha, irmãos. Deus quer o nosso coração no reino, o nosso amor pelo reino, em qualquer... Lilian, mas está muito difícil para todo mundo. Quando João Batista começou a anunciar a palavra, ele diz, o machado já está posto ao pé da árvore. E as pessoas começaram a perguntar para João Batista, o que nós devemos fazer? Os irmãos lembram? E João Batista diz, quem tem 2 túnicas, doa uma. Quem tem alimento, faça também. Irmãos, é preciso partilhar em todo tempo. É preciso obedecer em qualquer tempo. Ser fiel em qualquer tempo. E partilhar em qualquer tempo. Porque é isso que Deus espera de nós, como servos desse reino. Nós vamos participar com o que nós temos, com o que nós somos. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil, né? A gente olhar para o outro e dizer assim, os imorais não entrarão no reino de Deus, não é? Os bêbados não entrarão no reino de Deus. Só que nessa lista tá os avarentos, os idólatras, os ladrões. O que você tem retido que é de Deus e não é seu? Será que no nosso coração tem avareza? Tem roubo daquilo que é de Deus? Tem idolatria?
Deus tem sido o Senhor do centro do seu viver. O mesmo texto que diz que os imorais e os bêbados não vão entrar, ele diz que os avarentos, os idólatras e os ladrões também não vão entrar neste reino. Eles não vão ver a consumação do reino. Então, você pode participar com aquilo que Deus ainda vai te dar. Sabe por quê? Nós não aprendemos a lei da semeadura? Quem dá semente ao que semeia, multiplicará a sementeira. Se Deus está dando muita semente para você e você está distribuindo, está ficando sem semente, Deus vai dar mais semente. Não é? Isso é lógico. Se Deus deu 2 talentos para aquele servo e ele multiplicou, deu 5 para o outro multiplicou, deu 1 para o outro não fez nada, me dá esse para você aí que não fez nada. Por isso que o texto diz, ao que tem, Deus vai dar mais, e o que não tem, até o que tem será tirado. Por quê? Se eu tenho recebido de Deus talentos e tenho multiplicado, eu tenho recebido semente, tenho distribuído, e as minhas sementes estão começando a acabar, Deus vai dar mais semente. E quando Deus vai dar mais semente, eu vou participar mais do reino. Por isso que o autor diz aqui, você pode participar com aquilo que Deus ainda vai te dar. Quando participamos com aquilo que somos e temos, Deus nos concede mais oportunidade de servi-lo. Deste modo, a nossa participação atual é um meio de garantirmos a nossa participação futura. Deus sempre permite que os homens tenham meio de participar do reino dele. Então, é só pensar, você tem 2 filhos, vamos colocar aqui, você tem 2 filhos. Um é empenhado, estuda, gosta de agregar conhecimento, pensa em progredir, em ter uma carreira profissional sólida e tal. E aí você tem um outro filho que não gosta de estudar, que tá bom demais, se ele comer só do que você der, tá ótimo. Você vai investir em qual? Você vai escolher um curso profissionalizante, caríssimo, e vai pagar para esse que não quer estudar? Você não vai fazer isso. Você vai fazer para quem? Você vai fazer porque está disposto a utilizar aquilo, em tornar aquilo produtivo na vida dele. Então Deus é a mesma coisa, irmãos. Por isso que Deus chama os ocupados, né? Porque quanto mais ocupado você está, quanto mais você está envolvido com as coisas do reino, Deus vai mandando mais coisa para você fazer. E ele você vai distribuindo e você vai alcançando, aumentando, ampliando a sua tenda neste reino, e Deus vai mandando mais recursos. É assim que funciona, né? O que a videira, acho que foi a irmã Silane que estava falando sobre a videira esses dias. O que Jesus, ao se referir-se à videira, diz? Aquele que dá fruto. Deus faz o quê? Deus cuida, Deus observa, Deus limpa, né? Deus transforma para que dê mais fruto. É assim que funciona. Ao que não dá fruto, faz o quê? Corta, lança no fogo e pronto, joga fora. Não permanece, não é isso que a parábola da videira fala? Não permanece na videira, ele seca, cai, um ramo seco e pronto. A fidelidade passa pelo amor e fé em Deus. Não há confiança inabalável no Senhor sem ter intimidade com Ele. De jeito nenhum. Sabe por quê, irmã Ciene? Porque ele diz aqui, o método de Deus é a participação. E a primeira coisa que ele coloca, nós podemos participar, não é? Nós aprendemos aqui, nós podemos participar com o que somos, com o que temos, com o que Deus vai nos dar, porque nós dispomos o que somos e o que temos. Aí ele diz, podemos participar como? Como filhos, como herdeiros, como amigos. E filhos envolve isso aí que a irmã Jussiane colocou. Intimidade. Nós somos filhos de Deus. Precisamos participar da vida do nosso Pai. Você ama seu pai, não quer participar da vida dele? Não quer saber o que ele deseja? O que ele gosta? O que agrada? Nós precisamos
participar da vida do Pai, alegrando em tudo em nossas atitudes. O que Filipenses, irmãos? Filipenses 4:9 diz: o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Você aprende para praticar, irmãos. Você não aprende para guardar. Quando a gente falou num contexto familiar, e aqui nós estamos nos referindo a filhos, o que acontece, irmãos? Quando seu bebê, seu filho é bebê, você dá comidinha na boca dele, não é? Aí ele cresce mais um pouquinho, ele começa a pegar os alimentos com a mão, a conhecer as texturas, a sujar a mesa toda e o chão. Aí ele cresce mais um pouco, ele já sabe usar garfo e faca. Aí ele vai se alimentar por ele só e fazer as suas próprias escolhas. O aprendizado gerou uma prática. Então Paulo está dizendo o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram através de Jesus. Isso vocês devem praticar. Vocês têm exemplo suficiente para saber o que agrada ao Pai. É preciso intimidades para isso. E se vocês têm intimidade com esse Pai, você sabe exatamente qual é a sua participação nesta casa do Pai. Hoje é a oportunidade que nós temos de demonstrar nossa fidelidade, a nossa mordomia. A irmã Laudiceia está colocando aqui na nossa entrega de missões, né? Podemos participar como herdeiros. Deus nos colocou como herdeiros, Ele nos fez co-herdeiros junto com o Pai, né? Isso exige de nós participação ativa. Ativa, irmãos. Ó, a irmã Jussiene está aqui. O primeiro nome que eu vi aqui. Irmã Jussiene, eu falo com a irmã assim: irmã, olha, eu estou preocupada, tudo suposição, tá, irmãos? Eu estou assim muito adoentada, não sei o que será da minha vida. Eu tenho 1 milhão na minha poupança e eu queria deixar como herança para a irmã Jussiene. Recebe aí, irmã. Eu queria deixar 1 milhão como herança para a irmã. Aí a irmã vai dizer assim para mim: ah, Liliana, dá não, sabe, menina, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho a loja, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, dá não. Dá esse 1 milhão para outra pessoa, não tem tempo não. Aí eu falo: menina, você consegue se organizar. Aí você diz assim: ah, não, mas eu não tenho capacidade não, minha filha, eu não vou saber nunca administrar 1 milhão. Você acha que irmã Jussiene faria isso, irmã? Ela faria o possível, ela organizaria a vida dela, ela encontraria tempo, ela buscaria conhecimento, procuraria ajuda para administrar essa herança, não é? Você tem mais do que 1 milhão, irmãos. Deus colocou muito mais do que 1 milhão na sua mão. Na minha mão, Deus colocou a eternidade em nós, irmãos. Cuide desta herança. Não a despreze, priorize, separe tempo, seja disponível e seja um filho e um herdeiro, viu? Júlio está dizendo aí: recebe, irmã, recebe. Pois é, nós já recebemos, irmãos. Nós precisamos ajustar o nosso relógio de prioridades, viu? Porque quando a gente fala das coisas desse reino, a gente consegue se perceber muito mais rápido e se dedicar, porque com as coisas de Deus é diferente. Se os valores são superiores. Aí ele diz: você deve participar como servo. 1 Pedro 2,16 diz: vivei como servo. Um servo é só para obedecer às ordens do seu Senhor.
Somos servos e essa posição exige de nós participação no reino de Deus de modo como Ele que é o Senhor. Nós estamos debaixo de uma missão. Deus é um Deus de hierarquia, irmãos, ó, querubins, arcanjo, anjo, Ele é Senhor e você é servo. E aí eu gostaria que você refletisse sobre o que está escrito lá em Lucas 12. Pense bem como que se dá isso, na mesma forma que se dá o reino, né, deste mundo. Lucas 12 diz assim, 47, o servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aí você vai dizer, mas que senhor mau! Mas faz um gato na sua casa e a Celsa bater lá, se você não vai ter que pagar uma multa altíssima. E quando você reclamar com seu advogado, ele vai dizer, ele fez o justo, não é, irmãos? Jusiane colocou, não há alegria maior do que sentimos quando estamos servindo ao reino. Entendemos que estamos onde Deus quer que estejamos. E a gente vai encerrar com essa fala aí, viu, irmã Jusiane? Glória a Deus. Então, você não vai dizer que a Excelsa está cobrando o justo? Se você pega o seu carro sem CNH, bate ele sem documento, você vai ser penalizado e vai ter alguém para te defender? Não. Existem leis para isso. Então, Deus é Senhor de um reino e existem leis nesse reino. E ele diz, o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não proceder como o seu Senhor quer, será cobrado. E ainda mais, verso 44, o que não conhecia e fez coisa que merece castigo, será cobrado muito menos, porque não sabia. Mas a quem muito é dado, muito é confiado, muito se pedirá. Então eu quero especificamente falar aos 50 que estamos aqui. Você tem recebido dessa igreja muito conhecimento. Você sabe exatamente como funcionam as leis desse reino e os valores deste reino. Então lembre-se que a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus cobrará de nós, irmãos. Porque nós temos informações suficientes para saber como funciona esse reino, quais são os seus valores e as nossas obrigações, e você é servo. Então somente lhe cabe obedecer. Você pode ser neste reino um amigo. Um amigo. Amigo, diz o autor, é alguém que participa intimamente da vida do outro. Aquela intimidade que a irmã Jusiane estava colocando a outra. Dando provas de confiança, amor e respeito. Está pronto a participar da vida do outro assim que ele precisar. Você é amigo. A obra de Deus é para os íntimos, irmãos. Lembra quando ele dizia para os discípulos? Ele falava com parábolas e quando eles estavam sós, ele dizia, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino. Se você está intimamente ligado ao seu Senhor, Ele abre os seus decretos para você, os seus segredos, os seus mistérios e derrama semente sobre a sua vida para você partilhar neste reino. Quando Deus foi destruir Sodoma, o que ele disse? Eu vou esconder isso para Abraão, meu amigo, vou esconder? Não, vou contar para ele. E quando Abraão soube, o que Abraão começou a fazer? Interceder. E ele teve a vida da seu sobrinho salva. Irmã Jacilane está dizendo, brinca não, irmã Ciene. Mas a gente, é na brincadeira que a gente reflete a grandiosidade da situação. A irmã Júlia está colocando, eu sinto esse peso, a gente sente, irmão, eu também sinto, porque há anos eu venho sendo informada dos valores deste reino. Muito será cobrado de mim, irmãos, muito será cobrado. Eu não estou inocente diante de Deus, eu não posso chegar diante dele e dizer, Senhor, eu não sabia.
não é? Então, ele diz aqui, este é o amigo. O amigo é aquele que participa da vida do outro. Quando você tem um amigo, irmãos, amigo mesmo, chega na sua casa, se você está de pijama, você abre a porta, deixa ele entrar, diz, pode entrar, você é de casa. Não é assim que a gente usa essa expressão? A gente usa essa expressão. Então, quando você é amigo de Deus, você não tem máscara, né, irmãos? Deus sabe exatamente, o Senhor pode entrar, o Senhor sabe o que está aqui no coração. O Senhor sabe tudo, Senhor. Né? Pedro diz, Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Cumpra em mim o teu querer, né? E aí Jesus disse para Pedro, eu tenho uma missão para você, apacenta, volta a fazer aquilo que você estava fazendo, aquilo que a irmã Jussiene colocou aí, né? Vai para onde eu quero que você esteja. Eu não quero você aqui na beira desse mar pescando, onde Jesus reencontrou Pedro. Eu quero você apacentando as minhas ovelhas. Então, quando a gente se torna amigo, a gente sabe exatamente onde Deus quer que estejamos. Aí ele diz aqui, para não esquecer, né? Estamos chegando ao final. Para não esquecer, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Eu tenho clara consciência dessa participação quando eu nasço de novo, quando eu entro neste reino pela porta de arrependimento, mudança e transformação. Eu posso participar dele com o que sou, com o que tenho, com o que Deus ainda me dará, como filho, como herdeiro, como servo e como amigo. Agora, se você diz, Lilian, apesar de tudo isso, eu realmente não sei qual é a minha posição no reino. Ainda não consegui me localizar. Eu vou dizer sem medo de errar. Existe uma receita pronta para isso. Colossenses, nós vamos encerrar dessa forma. Colossenses 3, 17 e 23. Diz assim, ó. E tudo quanto você fizer, quer por palavra, quer por ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graça por ele a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizerdes ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Pois quem faz a injustiça recebe a paga da injustiça que fez. Então, se você ainda não sabe qual é a sua posição no reino, uma coisa você sabe: tudo que você fizer, você deve fazer como se fosse ao Senhor. Use essa máxima até você encontrar seu propósito, como é a frase mais dita no nosso tempo, até encontrar a sua colocação, a sua posição no reino. Bom, eu não sei o que Deus quer de mim, mas se eu sou uma dona de casa, eu vou limpar minha casa como se eu estivesse limpando para Jesus entrar. Eu sou funcionário, eu vou trabalhar e cumprir as minhas obrigações como se o meu patrão fosse Jesus. Eu sou empregador, eu vou tratar os meus funcionários como Jesus trataria. Eu vou tratar os meus fornecedores como Jesus trataria. Eu vou tratar os meus vendedores. Eu vou cumprir as minhas obrigações de empregador como Jesus faria. O que recebeu, o que ouviu, o que viu, eu vou praticar. Então, irmãos, se você ainda não sabe, você sabe disso. Tudo que você fizer, você vai fazer como se você estivesse fazendo ao Senhor. E tudo que você fizer deve fazer o quê? Render graças ao Senhor. Fazei em nome do Senhor, dando graça. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, você pensa assim, será que eu posso dar graças a Deus por isso que eu estou fazendo? Se for sim, você está no caminho certo. Se você estiver em qualquer posição que você estiver, você diz assim, eu estou fazendo como Jesus faria? Se você diz sim, então você está no caminho certo.
você vai encontrar. Deus vai fazer queimar e arder no seu coração aquilo que Ele quer especificamente que você faça. Mas enquanto não ardeu, uma coisa você sabe, você tem que fazer para Deus e como se fosse para Ele e dando graças a Ele. Aí você vai encontrar o caminho. Sabe quem são os ilustres da terra? Os irmãos confiram lá em Salmo 16, verso 3. Os ilustres da terra, irmãos, não são os famosos. Os ilustres da terra não são os merentíssimos. A Bíblia diz no Salmo 16 que os ilustres da terra são os fiéis e é deles que Deus se agrada. Então eu quero dizer para você, seja fiel. Seja fiel. É um talento só. Seja fiel. Que você vai agradar o Senhor. Amém? Que Deus esteja com os irmãos. Que esse reino eterno, né? Nós venhamos glorificá-lo, adorá-lo, proclamar os valores deste reino e viver os valores desse reino. Domingo que vem, nós vamos estudar. Você é importante para Deus. Os irmãos, me perdoe mesmo. Aqueles irmãos que normalmente nós entregamos a revista. Eu não pude fazer isso essa semana. Eu vou fazer isso hoje à tarde, no mais tardar amanhã, para domingo. Os irmãos que têm dificuldade com a revista digital, terem essa revista nas mãos. Eu vou fazer isso, prometo aqui diante dos irmãos. E no mais, quem tem acesso ao nosso grupo, tem essa revista digital lá. Se prepare, seja um dispenseiro fiel, separe um tempo, esteja disponível, porque você é importante para Deus. Amém? Deus abençoe e estejamos à noite reunidos como igreja do Senhor, demonstrando a nossa fidelidade a Ele. Muito obrigada pelos irmãos que estiveram conosco, que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor e fazendo propagar este reino eterno que Deus nos inseriu nele. Amém. Irmãos, agora que eu vi, irmãos, perdão, tinha 2 perguntas aqui, viu? 2 perguntas. Uma o irmão Elbert colocou, temos que ser como Eliseu, pedir porção dobrada de Elias, né? Quando eu disse para os irmãos, né? Que a gente vai usando e Deus vai nos dando, a gente vai usando e Deus vai nos dando. Então, irmão Elbert, Deus só vai nos dar porção dobrada se nós vivermos esta porção que Ele já nos deu. Se a gente viver em espírito, andar em espírito, agir em espírito, Deus vai nos enchendo mais do seu espírito. O espírito vai encontrando liberdade, intimidade conosco, entendeu? E aí, irmão Júdice disse assim, quais os sinais de que você ainda é bebê espiritual? Os sinais que a gente ainda é bebê é que a gente ainda não conseguiu perceber, né? Um bebê não percebe as suas responsabilidades. Você ainda não percebeu a sua responsabilidade. Você ainda não sabe fazer as escolhas corretas por esse reino. Você está adulto e se comportando como criança, esperando que o outro escolha por você, né? Você é bebê espiritual. Tem um texto e eu não consigo me lembrar agora onde ele está, em que Paulo diz assim, ó, que Paulo diz sobre o apego a nós mesmos, o amor a nós mesmos, é a prova maior, eu acredito, que somos bebê espiritual. Sabe por quê, irmãos? Ó, já tinha encerrado, já virou, irmão Júdice, com sua pergunta aí, já virou quase que outra lição, né? Sabe por quê? O reino deste mundo está baseado em qual segurança? Está baseado na segurança da riqueza.
Você tem que trabalhar, possuir, ter, para você ter um futuro tranquilo. Não é isso? Que a gente aprende desde criancinha. Só que Jesus apresentou que a nossa segurança está em buscar primeiro o reino de Deus, não é? E as demais coisas vão estar em segundo lugar. O mundo não, irmãos. O mundo nos ensina que as demais coisas é em primeiro lugar. O Jesus diz, o bebê não trabalha, ele dá trabalho. É exatamente isso, irmã Jucene, exatamente isso. Ele é egocêntrico. Então, quando você vê alguém na igreja voltado, o culto tem que agradar a ele, a liderança tem que agradar a ele pouco faz e pouco participa, é um bebê. Então, quando um bebê está preocupado, né, quando nós crescemos um pouquinho e ainda entendemos que a segurança está nestas coisas, Deus não pode agir. Os irmãos lembram quando Deus olhou para o rico insensato? Ele diz, meu celeiro está cheio, descansa, come, bebe, dorme, estou em segurança. E ele ouviu Jesus dizer, louco, você é um louco. A sua prioridade não é a prioridade minha. Então, não sejamos egocêntricos. Queria muito, mesmo, irmãos, achar esse texto, mas quando achar, eu vou colocar lá no grupo dos irmãos, acho que é Paulo que diz que nós estamos voltados para nós mesmos, sendo esse bebê. O pastor Thomas falava que quem não trabalha dá trabalho, toda criança é egocêntrica, mas com o amadurecimento ela deixa as coisas de criança. Este é o natural. Então que sejamos maduros espiritualmente, e para ser maduro tem que ser íntimo, tem que se relacionar, tem que estar ligado à videira para Deus ir limpando, podando, para que a gente dê mais fruto. Porque se a gente não permanecer, a gente vai secar, vai cair, vai ser lançado no fogo e vai perecer. Amém? Acho que não temos mais perguntas. Quem não serve para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, nós encerramos essa lição com a conclusão da pergunta que o irmão Júdice fez na primeira lição, né? Qual o maior desafio desse servo? É obedecer em qualquer tempo, crer em qualquer tempo e servir em qualquer tempo, partilhar em qualquer tempo. Amém? Deus continue nos sustentando e estejamos juntos mais à noite. O irmão Júdice já colocou aí que ainda tem vaga, os irmãos podem fazer contato com ele. E vamos caminhando, né, neste compromisso de servirmos uns aos outros e servirmos o reino. Amém?